Olá! Nesse vídeo eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para você, pela perspectiva que eu consegui compreender minha história, pela visão da terapia. Se ainda a gente não se conhece, eu sou a Bruna, prazer, sou terapeuta integrativa, especialista em ansiedade. E quando a gente começa a olhar para o nosso emocional, é muito rico, porque as coisas começam a se encaixar de uma maneira que faz com que a gente dê peso ao que tem peso e a gente não se preocupe com aquilo que não faz diferença. E no meio do meu processo, eu consegui compreender que desde muito jovem, eu era uma criança muito ansiosa. Só que eu sou de 88, entreguei a idade aqui, hein? Nessa época, a questão de terapia, ela era uma coisa que era para maluco. Não era para qualquer pessoa, você tinha que ter uma doença, alguma coisa para poder precisar de terapia. E eu lembro que eu nem sabia o que era ansiedade, né? Eu vinha entender a ansiedade tem há poucos anos, eu vou falar bem a verdade para você. E isso me pegava de uma maneira assim que eu me sentia meio inadequada, mas eu não tinha muito o que fazer, porque lá atrás, primeiro que eu não tinha grana para pagar remédio, e segundo que também a questão de você ir para um lado de terapias acabava sendo algo expansivo ali para mim financeiramente, né? Porque pensa, em estar, eu tô falando aí de nova, assim, logo que eu comecei a trabalhar ali com 14 anos, um pouquinho mais depois, 17, 18, início da faculdade. Então, você ganha um estágio muitas vezes, né? E pagando faculdade e tudo mais. E aí, cavando, eu sempre fiquei pensando, né? O que me traumatizou para eu ter ansiedade? E em um processo de autoaplicação da Seven Healings, eu descobri que a minha ansiedade, ela é um processo gestacional. Então, primeiro de tudo, se você não entende o que é isso, eu já vou te explicar, mas deixa eu só te explicar o conceito. Eu sou a quinta filha, e teve, na verdade, 1 ou 2 abortos aí no meio, mas vivos, eu sou a quinta filha. Os meus pais estavam passando por um processo financeiro um pouco dificultoso, porque só minha mãe cuidava dos filhos, ajudava as vizinhas, aquelas coisas em casa, assim, e o meu pai era a única fonte de renda. Então, financeiramente, para eles estava bem complexo. Eles viviam se virando, uma época, se eu não me engano, eles tinham um armarinho que vendiam coisas que era do Paraguai, que eles importavam, e, enfim, estava sempre fazendo um monte de coisa. Mas acabava que ficava bem apertado para eles financeiramente. Então, quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela se apavorou. Porque, primeiro que ela estava já com 36 anos nessa época, e eu lembro dela me contando essas histórias quando eu era pequena, que quando ela descobriu que ela estava grávida, ela foi até uma vizinha e pediu para que essa vizinha cuidasse de mim caso desse qualquer problema com ela no parto, porque ela achava que o meu pai não ia dar conta de nós. Então, fez essa vizinha prometer para ela que ela iria cuidar de mim caso precisasse. Então, você consegue sentir a pressão dessa mãe? Primeiro que assim, uma mãe muda totalmente o corpo, os hormônios mudam, muda toda a estrutura. E aí, mais essa pressão com relação à questão de, será que eu vou dar conta? Né? Será que o financeiro vai dar certo? Mais uma boquinha para comer. Então, eu lá dentro, de forma visceral, não era sobre mim, mas eu estava envolvida, você me entende? Então, tudo isso veio para mim, na minha fase um pouco que eu estava mais entendendo, à tona, e eu consegui resolver tem poucos anos. Tomei remédio, passei por processos terapêuticos que me ajudaram a ter muito clareza, mas a conseguir dizer para você que hoje eu vou numa entrevista sem quase morrer, que eu vou fazer as coisas e eu consigo controlar, tem pouco tempo. Então, quando a gente olha para essa visão da ansiedade, ela pode ser muito diferente do que é para mim e para você. A gente não pode querer colocar as coisas num único balaio, principalmente se tratando de ansiedade, porque ela é muito ampla, ela é muito complexa e às vezes ela desencadeia várias outras questões. Então é importante tratar dela assim. Não é bobeira você olhar para ela. É muito importante você começar a validar muito mais os seus sentimentos com relação ao que você está sentindo e buscar ajuda para isso. Não fica perdendo tempo, não fica tentando achar que a vizinha falou que a minha ansiedade pode estar relacionada a X. Não, a tua história de vida conta. Você entende que eu só fui entender a minha quando eu consegui compreender a história da minha mãe, e eu não posso julgar a minha mãe, porque se a gente for parar para analisar, era uma situação difícil, mas graças a Deus ela não abortou, porque existiu essa possibilidade dentro da conversa, e eu não julgo, porque não sei, se eu não tivesse nessa situação, talvez eu não pensaria,
né? Mas graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de estar aqui falando com você e te trazendo clareza com relação a esse ponto. E é uma coisa muito importante dentro do processo terapêutico. Dentro da terapia que eu pratico, existem 3 grandes memórias. A memória do período que você nasceu para cá, a memória gestacional, que diz respeito à sua mãe, o que ela estava vivendo, mas você estava sentindo ali dentro, e também tem a memória transgeracional, que é a memória que meus avós tiveram, os meus pais estão repetindo e eu também estou repetindo por inconsciência. O que acontece aqui? Eu não sei que aquilo é algo ruim, mas sempre foi assim. Então eu vou seguir esse processo. Então isso é muito comum para escassez, isso é muito comum para situações onde a pessoa repete um padrão que é ruim para ela, é prejudicial para ela, pode ser até um vício, mas ela não consegue ver. Mas a partir do momento que ela consegue ver, que ela coloca a luz para aquilo ali, aquilo se dissolve. Então, dentro do processo terapêutico, eu consigo te auxiliar a compreender quais são esses pontos que você está precisando olhar através dos seus sintomas, né? Então, por exemplo, eu tenho muita angústia, eu tenho muita ansiedade, vem com essa questão, com essa queixa, e a gente juntos vai conseguir compreender através das memórias do teu corpo o que está obstruindo. A partir do momento que a gente libera isso, você libera prana, você libera vida, você libera entusiasmo para fazer as coisas da melhor forma possível. Porque eu entendo que o processo terapêutico, ele é um resgate da tua autenticidade, ele é um resgate da tua liberdade emocional. É como se a gente tirasse aquelas amarras mais antigas que estavam ali obstruindo e a gente permitisse você ser você em essência, você voltar a ser você na pureza, porque sim, no decorrer da vida vai acontecendo muitas coisas, tem certas coisas e traumas que a gente sabe que aconteceu, a gente lembra de data, a gente lembra de sensação, e se a gente fechar os olhos a gente revive aquilo ali, mas nem sempre é só sobre aquilo ali pode ter sido um processo refletido do que você já viveu, e por isso foi tão doloroso. Tudo que é difícil pra gente, a gente arquiva. As coisas boas também, mas as coisas ruins a gente arquiva para quando a gente tiver tempo e energia, disposição e maturidade, a gente possa vir a coletar. Então, se você está passando por uma situação difícil agora, entenda que é uma resposta do teu corpo para te trazer uma mensagem importante. É uma tentativa do teu corpo de te trazer saúde. É uma tentativa do teu corpo de te trazer autocura. Só que se você se apavorar e você se entregar, pode ser que não tenha mais tempo. Agora, se você olhar para isso como uma oportunidade de mudança e você quiser crescer, essa pode ser a melhor oportunidade da tua vida. Se você me quiser como guia, meus contatos estão aqui embaixo. Se você chegou até aqui no vídeo, me deixa um oi, deixa eu saber que você chegou até aqui, me fala se você gostou. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Até a próxima!